Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Mais um culto da vitória e a gente vai aqui deixar uma palavra de vitória para você, para a tua família, para que os planos e projetos do Senhor se cumpram em você, através de você e por consequência para você. Eu quero compartilhar hoje sobre a promessa e o seu cumprimento, ou seja, qual o processo existencial dentro da promessa de Deus e a realização dessa promessa na nossa vida. O texto que eu quero meditar com vocês é Josué capítulo 1. A princípio, o verso de número 8 diz o seguinte, na nova versão transformadora, a versão que eu vou estar lendo com os irmãos, diz o seguinte: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Deixa eu orar por você e por mim. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que eu possa ser um canal de bênção, porque a fonte é Jesus e a tua palavra que será explanada. Senhor, nos console, nos conforte, nos confronte, nos eleve, nos restaure, nos fortaleça, nos livre de todo mal, para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, através da nossa vida e para a nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. A versão da Almeida, corrigida e fiel, diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, tendo cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre a promessa, como eu falei há pouco, e o seu cumprimento, a sua realização. Entre a promessa e a realização existia um processo, um trajeto, uma caminhada a ser percorrida para que a promessa que o Senhor tem para a nossa vida, ela se cumpra. Nós precisamos entender sobre a promessa de Deus, quando Ele promete algo a alguns homens e mulheres aqui nas Escrituras, Ele cumpre. Na nossa vida não é diferente, Ele cumpre, desde que seja Ele que prometeu e nós venhamos exatamente cumprir o processo do qual nós vamos meditar nessa noite. E assim então, a realização, ela se torna inevitável. Eu digo que as promessas que o Senhor prometeu, porque muitas vezes nós pegamos alguns textos chaves e colocamos aquilo como promessa para a nossa vida, e não é algo que Deus prometeu, e nós fazemos alianças erradas, andamos conforme assim planejamos, conforme nós queremos, não conforme Deus planejou, conforme Ele quer, e nós sofremos as consequências disso, e depois nós queremos culpar a Deus, mas Deus disse. Adão exatamente fez isso, a mulher que tu me deste. Então nós temos que ter esse entendimento de que Deus, Ele cumpre, Ele realiza, Ele faz quando as coisas estão alinhadas com a vontade dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. Nós precisamos entender isso. Então, o cumprimento da promessa sobre o povo de Deus aqui, através da vida de Josué, o povo de Israel também tinha uma promessa, que era chegar à terra prometida. E esse texto aqui traz algumas situações e consolações e alguns confrontos sobre a vida de Josué para com o teu povo. Não é diferente da nossa vida ou as promessas de Deus para a nossa vida. Nós passamos por algum momento de consolo, de confronto, e temos que nos levantar e seguir adiante para aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Eu acredito que a palavra que vai se destacar nesse texto, quando a gente olha meio por cima e destaca os nossos olhos de opa, isso aqui é para mim, é glória a Deus, aleluia, vitória misturada é aleluia, glória a Deus, é a bênção de Deus para a minha vida, é glória misturada com vitória. Acho que a palavra que vai se destacar é sucesso. Ou sucesso nada mais é do que ter êxito em algo. É conseguir chegar ao fim de uma empreitada, é um acontecimento favorável. Agora, uma coisa que nós devemos entender é que não existe sucesso sem trabalho. Josué aqui,
Ele tem uma palavra favorável de Deus, para um tempo novo de Deus, ou a continuidade de algo que Deus já havia prometido. A nossa vida, queridos, nós passamos por essa fase daquilo que Deus prometeu e aquilo que Ele quer realizar. Nós precisamos identificar algumas coisas antes para a vida de Josué, de Moisés, do povo de Deus, e para com a nossa realidade, fazer as comparações e as aplicações para mim hoje. Primeira coisa, quem era Josué? Era sucessor de Moisés, líder atualmente aí para esse texto aqui do povo hebreu, responsável agora de conduzir o povo à terra prometida, ou para o cumprimento daquilo que Deus já havia dito que iria fazer, que era levá-los para uma terra que mana leite e mel. Qual era a situação que eles estavam vivendo? Moisés morreu, o qual contemplou a terra, mas não entrou, de acordo com as escrituras. Essa responsabilidade agora está sobre o encargo de Josué, aquele que caminhou com ele, que seguiu os seus passos, que estava aprendendo acerca de tudo quanto Deus havia realizado para o povo hebreu através da vida de Moisés. Ele estava aprendendo, ele estava contemplando e participando além de tudo, porque de repente você está só contemplando o agir de Deus na vida das pessoas, você está no meio, mas você não está participando disso. Deus está te chamando para participar, para se envolver, para receber, para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Então aqui ele foi preparado e ele na verdade se dispôs a aprender. Ele estava onde Moisés estava, ele seguia os passos de Moisés, ele estava disposto. E de repente também algumas coisas na sua vida não acontecem porque você não se dispõe. Você quer que as coisas venham até você. Aí a gente vai cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Não torne o sacrifício de Jesus em vão, porque o melhor já veio, tá? Eu acredito que coisas maiores, obras maiores, como nós estamos falando na igreja, nesse ano de 2020, mesmo diante dessa crise, estão por vir. Agora o melhor de Deus já veio, é Jesus. Josué, ele contemplou os sinais e maravilhas, ele aprendeu com Moisés. Agora a grande questão é o que eu e você podemos aplicar na nossa carreira, na nossa caminhada, no nosso trajeto, nos projetos, nos planos que temos ansiado em realizar. Será que depende só de Deus? Será que depende só de nós? O meu currículo, o meu recurso financeiro, a minha forma de pensar? Será que depende só disso? O que acontece no processo do sucesso? No processo da caminhada, da promessa daquilo que Deus tem para a sua vida, que está me ouvindo nessa noite. Eu quero compartilhar alguns princípios, algumas aplicações que nós precisamos, que nós encontramos nesse texto, melhor dizendo, para abençoar a nossa vida, a nossa história, aqueles que estão conosco e aqueles que nem sequer estão conosco e não nos conhecem, mas para a honra e glória do nome do Senhor vão conhecer a promessa e o cumprimento da promessa em você, através de você e para você. Josué, capítulo 1, verso 2, vai dizer: meu servo Moisés é morto. Na Nova Versão Transformadora diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Verso 2: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Primeiro princípio, primeira lição, primeira aplicação para a nossa vida, querido, querida irmã. Chega de lamento. Chega de reclamação. Se for para você ficar prostrado, que você fique na presença de Jesus, de joelhos no chão, clamando por Ele. Chega de lamento, chega só de reclamar. O Senhor diz aqui para Moisés, para Josué, Moisés morreu. Sabe o que isso estava significando para o povo? Que Moisés levou junto consigo os sonhos da terra prometida. Claro, ele era o condutor de todo aquele rebanho, de toda aquela nação. Ele era o líder, era a referência que eles tinham, era o responsável por aquela tarefa. A sua morte desestabilizou e parou toda uma nação.
e isso incluindo a vida de um outro líder que o sucedeu, chamado Josué. E assim talvez é com você, está só lamentando, a vida parou para você, a história parou para você, o mundo acabou para você, e você está só lamentando. Você não está se apegando às promessas do Senhor, você não está orando, você está se prostrando diante das circunstâncias, não de Deus. A nossa fé, como eu já disse, ela abala-se em alguns momentos, mas se você meditar dia e noite na palavra do Senhor, como o texto diz para Josué aqui, medita nele dia e noite, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, a nossa vida muda, a nossa fé aumenta. O processo do sucesso diminui o tempo, ou melhor dizendo, para não ser herético, acontece no tempo certo. O povo, Josué, os amigos ficaram lamentando a perda, e com certeza isso é certo, queridos, mas parar ou só ficar lamentando não muda a realidade que nós estamos vivendo, pelo contrário, ela piora. No tempo em que nós estamos vivendo, nós reclamamos do desemprego que está acontecendo, das pessoas que estão morrendo, das perdas que estão acontecendo em nível mundial. É verdade, isso está acontecendo, é natural, é a coisa mais natural do ser humano, a passar por um momento de sofrimento, de dor, de angústia, pelas perdas, pelas dores, pelos sofrimentos. Agora ficar a vida toda se lamentando daquilo que sucedeu não vai mudar a sua história. Eu quero ler um trecho da história de Michael Jordan, jogador de basquete, você conhece. Ele diz o seguinte: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Meu querido, minha querida, entenda o seguinte, que na nossa caminhada nós temos altos e baixos, perdas e ganhos, assim como eu falei há pouco do povo de Israel, acerca da morte de Moisés, do sonho que estava se perdendo. O que nós não podemos é entregar o jogo, entregar a partida, dizer: não aguento mais, Senhor, não tem mais jeito, o Senhor não vai mudar essa história, essa pandemia não vai acabar, é o fim do mundo, é o fim de todas as coisas. Nós precisamos prosseguir, entenda isso, prosseguir para o alvo que é Cristo, aí cada coisa no devido tempo ela se concluirá. Então a primeira aplicação para a sua vida, para o sucesso ou a promessa se cumprir em você e através de você e para você, querido e querida, entenda, chega de ficar se lamentando. Uma segunda aplicação que eu vejo ainda no versículo 2 vai dizer para Josué o seguinte: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A segunda aplicação é simples: esteja em movimento. Por vários textos que eu li, e nesses últimos tempos aqui foi mais o Novo Testamento, em que eu estava terminando a leitura da Bíblia no Novo Testamento. Então muitas vezes ali Jesus falou para o paralítico: levanta-te. Lá Pedro e João disseram ao paralítico: levanta-te, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O coxo do tanque de Betesda: levanta-te. A gente ficar prostrado não vai mudar a nossa história, a nossa vida, é tempo de se levantar. E aqui, como o texto está dizendo para ele: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esteja em movimento, meu querido. Ficar parado não é opção, ficar esperando as coisas acontecerem, não acontecem. Se você está desempregado, vai entregar currículo. Se você não tem qualificação, vai se qualificar. Tem muito curso gratuito na internet para você, porque você não fica sem celular. Você coloca crédito para ver a internet, para ver o YouTube, para ver o WhatsApp, para ver o Facebook, mas para aprender muitas vezes não. E aí você vai colocar a culpa no governo, você vai colocar a culpa que ninguém quer te dar uma oportunidade de trabalho. Você precisa estar em constante movimento. As coisas acontecem em movimento. O agir de Deus é em movimento. Querido, todo processo de sucesso é estar em movimento. O lamento faz parte da nossa caminhada. Mas se você quer chegar em algum lugar, você vai ter que se movimentar, vai ter que seguir um passo de cada vez, 1 quilômetro após o outro, e as coisas vão assim se sucedendo posteriormente.
É conforme você faz, é conforme Deus designou. E Deus diz para ele, ó, está na hora de seguir adiante. Ficar chorando não vai mudar a história. Vocês não vão chegar na terra prometida. Vocês têm Jericó à frente para derrubar aquelas muralhas das quais eu vou colocar no chão e vocês vão adentrar. Depois vocês vão seguir adiante para outra batalha. Se você quer chegar em algum lugar, meu querido, minha querida, entenda que você vai ter que lutar. Você vai ter que estar em constante movimento. Tem um caminho a ser percorrido. Levante-se, envolva-se, se coloque à disposição, levanta a cabeça e saiba acima de tudo para onde você vai. Para onde você tem conduzido a sua vida, para onde você tem conduzido a tua família. Os planos e propósitos de Deus estão alinhados com tudo isso que você quer realizar. Você quer que Deus realize algo em você, querido, e através de você. Mas será que você quer primeiro, ou melhor dizendo, você está realizado em Deus, em Jesus? Está na hora de você avaliar isso e mudar a forma com que você está vendo as coisas e desejando as coisas. Então esteja em movimento. Tem um caminho a ser percorrido. Há uma frase que eu vi uma vez que à primeira instância eu achei estranha, mas tem tudo a ver. Que é quem mira em nada, acerta em cheio. Só que por outro lado nada acontece. Nós precisamos ter projetos, propósitos, objetivos e acima de tudo cada um deles estará alinhado com a vontade de Deus. A vontade de Deus para Josué e seu povo era chegar na terra prometida e Deus estava dizendo que não estava deixando eles sozinhos. Eu vou vencer com vocês, eu vou dar a vitória a vocês. Então é tempo de você entender, se o Senhor é contigo, permita que Ele governe a tua vida, a tua história, o teu casamento, os teus negócios, os teus estudos. Esteja em constante movimento. Não fica parado reclamando. A promessa é para todo o povo, a promessa é para toda a família, a promessa é para toda a juventude. Então caminhe junto, sonhe junto, ore junto, discipule junto, faça parte do agir de Deus. Uma terceira aplicação que eu encontro aqui na vida de Josué e seu povo. O verso 5 diz: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Terceiro princípio, a terceira lição, a terceira aplicação para a sua vida, querido. Você não está desamparado, não. A palavra desamparado quer dizer desprotegido, solitário, sem apoio. Aí você pensa, mas eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. O Espírito Santo está contigo. Jesus pagou um alto preço para você dizer que ninguém te ama, que ninguém te quer. Você não está desamparado. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Desamparo é estar desprotegido, solitário, sem apoio. Ele tem sido teu apoio, tem te sustentado, tem te fortalecido, tem te livrado de perigos que você nem sequer viu. Alguns momentos nos sentimos assim, é real. Mesmo estando no contexto eclesiástico de liderança, alguns momentos falam, poxa, Deus me abandonou, esqueceu de mim, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou clamando, aquilo que eu estou ansiando ver, um despertamento, um avivamento, um quebrantamento, mas o Senhor está comigo. Nos sentimos algumas vezes assim, agora não pode viver assim. A palavra de Deus diz que Ele está conosco, a grande questão, nós estamos com Ele. Ele promete isso, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, 19 e 20. Mas nós estamos com Ele. Ele diz, não te deixarei nem te abandonarei. Querido e querida, entenda, caso você esteja sentindo assim, reveja o teu relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor. Deus não te abandonou. Aí ele vai deixar algumas orientações, que é o segredo do sucesso, entre a promessa e o cumprimento dela. Primeira coisa aqui, ou segundo, ou 1.1, sei lá como é que você vai chamar isso, subtema. Então aqui a terceira aplicação, você não está sozinho, ele vai pontuar então daqui em diante algumas coisas que Josué precisa entender e aplicar na vida dele, e assim você também. Josué 1,6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás prosperar a este povo, herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Querido, seja forte e seja corajoso. Não é questão de musculatura, não é questão de querer ser ignorante e bater em todo mundo. Coragem não é ausência de medo,
é agir mesmo diante do medo. A palavra entusiasmo, que a gente algumas vezes fala assim, nossa, hoje eu acordei entusiasmado. A palavra entusiasmado, ela traz na sua definição o seguinte: cheio de Deus, grande interesse, explosão de alegria. Se deriva do grego aí entusiasmos, acho que é assim que se diz, não sei direito aí, eu não sei grego e hebraico ainda. Significa ter um Deus interior. Olha, e nós temos um Deus interior que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ou estar possuído por Deus. Aí eu fico pensando o seguinte: se entusiasmo é estar cheio de Deus, a palavra emburrado é ter um burro dentro da gente? Esquece. Não falei nada, só para refletir. Coragem não é ausência de medo. Ser forte e corajoso é entender que vai ter lutas, que vai ter batalhas, vai ter sofrimentos, mas vai ter conquistas, se você assim decidir enfrentá-las, e o Senhor vai te dar a vitória. Era isso que ele estava dizendo para Josué: Josué, eu estou com você, vai ter batalhas, vai ter lutas, vai ter disputas. Alguns vão morrer, outros vão sobreviver, mas eu estou com você. Vocês vão chegar na terra prometida porque eu estou indo à frente. Não é pela sua força, é porque eu estou com vocês. Mas se esforce, faça a sua parte, seja corajoso, mesmo diante do medo, diante das circunstâncias, diante do próprio povo. Porque você acha que Josué não encontrou oposição com o povo? Por que Deus vai falar para ele, assim como fui com Moisés, serei contigo? Porque o povo iria comparar: Moisés abriu o mar vermelho, Moisés enviou 10 pragas para o Egito, mas você só caminhou com ele. Você acha que não houve oposição, não houve comparações? Queridos, não é diferente. Nós temos que entender que diante de oposições, comparações, situações, frustrações, existem soluções em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então seja forte e corajoso. Uma outra orientação que Deus diz para ele: faça tão somente o que Deus mandou, que ele vai dizer: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meu querido, minha querida, faça somente o que Deus mandou. Deixe de fazer o que Deus mandou você deixar de fazer. Para de complicar aquilo que Jesus já descomplicou. Então, meu querido, minha querida, entenda o seguinte: mesmo que você esteja em constante movimento, mesmo que você entenda que não está desamparado, mesmo que você entenda que chega de lamento, você precisa parar de fazer as coisas do seu jeito. É do jeito de Deus. Então pare com improvisos. Pare de fazer as coisas no achismo ou do seu jeito. Faça somente aquilo que Deus orientou. Vença o desânimo. Esteja aí entusiasmado, cheio da presença de Deus e ainda mais dizendo, transbordante da presença de Deus para poder compartilhar sem que nada lhe falte. Verso 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Onde quer que você coloque a planta dos pés, o Senhor estará contigo. Do versículo 6 ao 9 aparece 3 vezes: seja forte e corajoso. Eu fico imaginando aqui o quanto Josué estava desanimado para Deus falar isso 3 vezes num único capítulo. E talvez você esteja assim. Seja forte, corajoso. Você não está desamparado. Faça conforme Deus mandou. Esteja entusiasmado, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava com desânimo, e esse desânimo estava influenciando o povo, ou o povo influenciando a Josué. Eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos: chega de se lamentar, comece a clamar, comece a ver a vida de forma diferente, a vida de Deus através da sua vida. Esteja em constante movimento,
não fazendo as coisas do seu jeito, fazendo conforme Deus orientou para fazer. Olhando ao seu redor e mais ainda, olhando à sua frente, não para trás. A Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para frente. Porque Deus diz para Josué, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, tenha atenção, foco. Faça somente o que Deus mandou. Chega de fazer as coisas do seu jeito, no achismo, no improviso, de qualquer jeito. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E sabe o que é a obra do Senhor? Não é somente igreja, é a tua casa. Você que não cuida dos teus filhos, você que não cuida dos seus pais, você que não ama a tua esposa, você que não honra o teu marido, você que não honra os teus pais, você que provoca a ira dos seus filhos, você que deixa a esposa de lado e só fica no celular, só fica na internet, só fica assistindo jogo, só fica fazendo qualquer coisa, e você, mulher, não é diferente, que só fica fazendo limpeza na casa, ou também só fica no WhatsApp. Você quer que Deus opere o impossível? Faça somente o que Deus mandou. Chegue de fazer as coisas do seu jeito. Vigie e ora. E o verso 8 para encerrar, e eu vou estar orando por você. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, tendo cuidado de guardar ou de obedecer ou de fazer tudo quanto nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, teu povo, aqueles que estão talvez pela primeira vez ouvindo a tua palavra. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completar até o dia de Cristo Jesus. E que seja realidade isso sobre a vida deles e através deles e para eles. Guarda, livra, sustenta, fortalece, que eles possam ser fortes, corajosos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do medo, mesmo diante do momento de perdas e dores, entender que o Senhor não desamparou, que o Senhor está do lado, que o Senhor vai levantar, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai livrar, que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo e livrando de todo o mal, tudo para a honra e glória do nome do Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus te abençoe em o nome de Cristo Jesus e até o próximo culto da vitória. Até mais, irmãos.